Capítulo 14. De 398 a 408 d.C. Revolta dos godos. Eles saqueiam a Grécia. Duas grandes invasões da Itália por Alarico e Radagásio. São repelidos por Estílico. Os germanos invadem a Gália. Desgraça e morte de Estílico. Se os súditos de Roma puderam ignorar as obrigações que deviam ao grande Teodósio, muito cedo se convenceriam de quão penosamente o ânimo e os talentos de seu falecido imperador haviam sustentado o frágil edifício da República prestes a desintegrar-se. Ele morreu no mês de janeiro, antes do fim do inverno do mesmo ano. A nação gótica estava em armas. As tropas auxiliares bárbaras içaram seu estandarte independente e atrevidamente confessaram os desígnios hostis que por tanto tempo acalentaram nas mentes ferozes. Seus compatriotas, que tinham sido condenados pelas condições do último tratado a uma vida de tranquilidade e de trabalho, desertaram suas quintas ao primeiro som da trombeta e com impaciência retomaram as armas que haviam deposto com tanta relutância. As barreiras do Danúbio foram postas abaixo. Os selvagens guerreiros da Sítia saíram de suas florestas, e a incomum aspereza do inverno fez o poeta observar que eles rolavam seus pesados carroções sobre o dorso amplo e gélido do rio indignado. Os desditosos naturais das províncias ao sul do Danúbio sujeitaram-se a calamidades que no curso de 20 anos se haviam tornado quase familiares à sua imaginação, e os diversos bandos de bárbaros que se ufanavam do renome gótico se espalharam irregularmente desde o litoral boscarejo da Dalmácia até as muralhas de Constantinopla. A interrupção, ou pelo menos a diminuição do subsídio que os godos tinham recebido da prudente liberalidade de Teodósio, se tornou o especioso pretexto de sua revolta. Agravou a afronta o desprezo deles pelos filhos pouco belicosos de Teodósio, e inflamou-lhes o ressentimento, a fraqueza ou traição dos ministros de Arcádio. As frequentes visitas de Rufino ao acampamento dos bárbaros, cujas armas e cujos trajes ele gostava de imitar, foram consideradas como indício bastante de entendimentos culposos, e o inimigo público, por motivo de gratidão ou de política, cuidava, em meio à devastação generalizada, de poupar as propriedades privadas do prefeito impopular. Nota do organizador: Rufino, um ministro velhaco nomeado por Teodósio e conservado por Arcádio. Os godos, em vez de serem impelidos pelas paixões obstinadas e cegas de seus chefes, estavam agora sob a direção do gênio audaz e ardiloso de Alarico. Esse renomado líder descendia da nobre raça dos Baltos, só superada pela dignidade real dos Amali. Ele havia solicitado em vão o comando dos exércitos romanos, e a corte imperial instigou-o a demonstrar a insensatez da recusa e a magnitude da perda consequente. Quaisquer esperanças que pudessem ser nutridas quanto à conquista de Constantinopla, o judicioso general logo as abandonou por se tratar de empresa impraticável. Em meio a uma corte dividida e um povo descontente, o imperador Arcádio apavorava-se com o aspecto das armas góticas. Todavia, a ausência de sensatez e de valor se compensava pela polidez da cidade. As fortificações, tanto de terra como de mar, podiam arrostar os dardos impotentes e fortuitos dos bárbaros. Alarico desdenhou espezinhar por mais tempo as regiões abatidas e arruinadas da Trácia e da Dácia, e decidiu ir buscar uma abundante colheita de fama e riquezas numa província que até então havia escapado das devastações da guerra. O caráter dos funcionários civis e militares aos quais Rufino entregara o governo da Grécia confirmava a suspeita pública de que ele traíra o antigo assento da liberdade e do saber ao invasor godo. O procônsul Antíoco era o indigno filho de um pai respeitável, e Gerôncio, que comandava as tropas provinciais, estava muito mais bem qualificado para executar as ordens opressivas de um tirano do que para defender com coragem e competência um país admiravelmente fortificado pela mão da natureza. Alarico atravessara sem resistência as planícies da Macedônia e da Tessália,
até o sopé do Monte Oeta, uma escarpada e boscareja cadeia de montanhas quase impenetrável à sua cavalaria. Estendia-se de leste a oeste até a beira do litoral e deixava, entre o precipício e o Golfo Malíaco, um intervalo de 90 metros que, em certos lugares, se estreitava numa estrada que só permitia a passagem de um único carro. Nesse apertado passo das Termópilas, onde Leônidas e os 300 espartanos gloriosamente consagraram suas vidas, os godos poderiam ter sido detidos ou destruídos por um general habilidoso, e talvez a visão daquele sítio sagrado pudesse ter acendido algumas centelhas de ardor militar no peito dos degenerados gregos. As tropas que haviam sido postadas nos estreitos de Termópilas para defendê-lo se retiraram, como lhes tinha sido ordenado, sem tentar perturbar a segura e rápida passagem de Alarico, e os campos férteis da Fócida e da Beócia se cobriram num instante de um dilúvio de bárbaros que massacraram os varões em idade de empunhar armas e carregaram as belas mulheres juntamente com o espólio e o gado das aldeias em chamas. Os viajantes que visitaram a Grécia vários anos depois puderam facilmente discernir os fundos e sangrentos vestígios da marcha dos godos por sua preservação. Tebas deveu menos à solidez de suas 7 portas do que à impaciência de Alarico, que avançou para ocupar a cidade de Atenas e a importante baía do Pireu. A mesma impaciência o levou a evitar a demora e o perigo de um cerco mediante o oferecimento de uma capitulação. Assim que ouviram a voz do arauto gótico, os atenienses foram facilmente persuadidos a entregar a maior parte de suas riquezas como resgate da cidade de Minerva e dos seus habitantes. Juramentos solenes ratificaram o tratado, cumprido fielmente por ambas as partes. O príncipe godo, com um pequeno séquito escolhido, foi admitido ao interior das muralhas, permitiu-se o refrigério de um banho, aceitou um esplêndido banquete oferecido por um magistrado e mostrou não ser ignorante dos costumes das nações civilizadas. Mas todo o território da Ática, do promontório de Súnio à cidade de Megara, foi assolado por sua maléfica presença, e se nos é permitido usar a comparação de um filósofo contemporâneo, a própria Atenas parecia a pele sangrenta e vazia de uma vítima trucidada. A distância entre Megara e Corinto talvez não excedesse muito 45 quilômetros, mas a Estrada Má, nome expressivo que os gregos ainda conservam, era intransitável ou poderia ter sido tornada intransitável ao avanço do inimigo. As cerradas e sombrias florestas do Monte Citeron cobriam a região interior. Os rochedos cironianos chegavam até a beira da água e confinavam uma senda estreita e tortuosa que se estendia por 10 quilômetros ao longo da costa. A passagem desses rochedos, tão infame em todas as épocas, terminava no istmo de Corinto, e uma pequena tropa de soldados decididos e intrépidos poderia ter defendido com êxito um entrincheiramento temporário de 9 ou 10 quilômetros entre o Mar Jônico e o Egeu. A confiança das cidades do Peloponeso em seus baluartes naturais as tinha levado a negligenciar os cuidados com suas antigas muralhas, e a avareza dos governadores romanos esgotara e traíra a infeliz província. Corinto, Argos, Esparta renderam-se sem resistência às armas dos godos, e os habitantes mais afortunados se salvaram da morte, aceitando contemplar a escravidão de suas famílias e o incêndio de suas cidades. Os vasos e as estátuas foram distribuídos entre os bárbaros, que atentavam mais para o valor dos materiais de que eram feitos do que para a elegância do artesanato. As mulheres cativas submeteram-se às leis da guerra, o desfrute da beleza premiava o valor, e os gregos não tinham razão de queixar-se de um abuso que o exemplo das épocas heróicas justificava. Os descendentes desse povo extraordinário, que haviam considerado a bravura e a disciplina como as muralhas de Esparta, não mais lembravam a nobre resposta de seus antepassados a um invasor mais temível do que Alarico: se és um deus, não ferirás quem jamais te injuriou. Se és um homem, avança, que encontrarás homens iguais a ti. De Termópilas a Esparta,
o chefe dos godos prosseguiu em sua marcha vitoriosa, sem encontrar qualquer antagonista mortal. Entretanto, um dos advogados do paganismo agonizante confiantemente asseverara que as muralhas de Atenas eram guardadas pela deusa Minerva, com seu formidável escudo, bem como pelo irado fantasma de Aquiles, e que o conquistador estava intimidado pela presença das divindades hostis da Grécia. Numa época de milagres, seria talvez injusto pôr em dúvida a pretensão do historiador Zósimo ao benefício comum. Contudo, não se pode encobrir o fato de que a mente de Alarico estava mal preparada para receber, quer em visões oníricas, quer em ambulantes, as impressões da superstição grega. Nota do tradutor: Zósimo, autor de uma história em grego do Império Romano até cerca de 410 d.C., da qual chegaram até nós 5 livros. Os cantos de Homero e a fama de Aquiles jamais haviam chegado provavelmente a seus ouvidos de bárbaro e letrado, e a fé cristã, que ele devotamente professava, ensinara-lhe a desprezar as divindades imaginárias de Roma e de Atenas. A invasão dos godos, em vez de sustentar as glórias, contribuiu, ao menos acidentalmente, para extirpar os últimos restos de paganismo, e os mistérios de Ceres, que haviam subsistido 1800 anos, não sobreviveram à destruição de Eleusis e às calamidades da Grécia. A última esperança de um povo que não mais podia depender de suas armas, de seus deuses ou de seu soberano, estava posta na poderosa assistência do general do Ocidente, e Estílico, que não permitira fossem repelidos, avançou para castigar os invasores da Grécia. Uma numerosa frota foi equipada nos portos da Itália, e as tropas, após uma rápida e próspera travessia do Mar Jônico, desembarcaram em segurança no istmo perto das ruínas de Corinto. A região boscareja e montanhosa da Arcádia, fabulosa residência de Pan e das Dríades, tornou-se o cenário de um longo e incerto conflito entre 2 generais não indignos um do outro. A habilidade e a perseverança do romano afinal venceram, e os godos, após sofrerem considerável perda em consequência da doença e da deserção, aos poucos se retiraram para as altas montanhas de Foloé, perto das fontes do Peneu e nas fronteiras de Elis, uma região sagrada que outrora estivera a salvo das calamidades da guerra. Notas do tradutor: Peneu, rio-deus da Tessália, região grega ao sul do Monte Olimpo. Elis, região a noroeste do Peloponeso, sul da Grécia continental, onde estava situada Olímpia, um de seus 2 grandes centros religiosos. O acampamento dos bárbaros foi imediatamente cercado e as águas do rio desviadas para outro canal, enquanto penavam sob a intolerável pressão da sede e da fome, formou-se uma forte linha de circunvalação para impedir-lhes a fuga. Após essas precauções, Estílico, de todo confiante na vitória, retirou-se para desfrutar seu triunfo nos jogos teatrais e nas danças lascivas dos gregos. Seus soldados, desertando-lhe as bandeiras, espalharam-se pela região de seus aliados, que despojaram de tudo quanto havia sido salvo das mãos rapazes do inimigo. Alarico parece ter aproveitado tal momento favorável para executar uma daquelas audaciosas empresas em que os talentos de um general se revelam com brilho mais genuíno que no tumulto de um dia de batalha. Para desembaraçar-se da prisão do Peloponeso, era necessário que atravessasse as trincheiras que lhe circundavam o acampamento, que realizasse uma difícil e perigosa marcha de 48 quilômetros até o Golfo de Corinto, e que transportasse suas tropas, seus cativos e seu espólio através de um braço de mar que no estreito intervalo entre Rion e a praia oposta tem pelo menos 800 metros de largura. Nota do tradutor: Rion, promontório e cidade da Acaia, na Grécia continental. As operações de Alarico devem ter sido secretas, prudentes e rápidas, de vez que o general romano se desconcertou à notícia de que os godos, que lhe haviam esquivado os esforços, estavam na plena posse da importante província de Épiro. Nota do tradutor: Épiro,
região grega a sudoeste da Macedônia. Esse atraso desafortunado deu a Alarico tempo suficiente para concluir um tratado que ele negociara secretamente com os ministros de Constantinopla. O temor de uma guerra civil compeliu Estílico a retirar-se, por ordem insolente de seus rivais, dos domínios de Arcádio. Ele respeitou, no inimigo de Roma, a honrosa condição de aliado e servidor do imperador do Oriente. Nota do organizador. Gibbon faz uma breve digressão nesta altura do original e descreve as orações populares de Sinésio, que advertia a corte e o povo sobre a melhor maneira de enfrentar a ameaça bárbara. Enquanto a queda dos bárbaros era o tema das conversações populares, um édito que anunciava a promoção de Alarico ao posto de general-comandante da Ilíria Oriental foi publicado em Constantinopla. Os provincianos romanos e os aliados que haviam respeitado a fé dos tratados se indignaram justificadamente de a ruína da Grécia e do Épiro ter sido tão generosamente recompensada. O conquistador godo foi recebido como um magistrado legítimo nas cidades que ainda recentemente sitiara. Os pais cujos filhos havia massacrado, os maridos cujas esposas havia violado, estavam sujeitos à sua autoridade, e o êxito de sua rebelião encorajou a ambição de todo chefe de mercenários estrangeiros. O uso dado por Alarico a seu novo comando revelou o caráter judicioso e firme de sua política. Enviou ordens aos 4 depósitos e manufaturas de armas ofensivas e defensivas, Margo, Ratiaria, Naisso e Tessalônica, para que lhe suprissem as tropas com um fornecimento extraordinário de escudos, elmos, espadas e lanças. Os infortunados provincianos se viram obrigados a forjar os instrumentos de sua própria destruição, e os bárbaros eliminaram a única falha que por vezes frustrara os esforços de sua coragem. Nota de rodapé. Margo, atual cidade de Požarevac, na Sérvia. A estirpe de Alarico, a glória de seus feitos passados e a confiança em suas futuras empresas uniram aos poucos o corpo da nação sob seus estandartes vitoriosos, e com o consentimento unânime dos chefes bárbaros, o general-comandante da Ilíria foi erguido, de acordo com o velho costume, num escudo e solenemente proclamado rei dos visigodos. Armado desse duplo poder, instalado no limite dos 2 impérios, ele alternadamente impingiu suas enganosas promessas às cortes de Arcádio e Honório, até o momento em que declarou e executou sua decisão de invadir os domínios do Ocidente. As províncias da Europa que pertenciam ao imperador oriental já estavam exauridas, as da Ásia eram inacessíveis, e a solidez de Constantinopla lhe resistira ao ataque. Mas ele ficou tentado pela fama, pela beleza, pela riqueza da Itália, que visitara 2 vezes, secretamente aspirava a plantar a bandeira gótica nas muralhas de Roma e enriquecer seu exército com o espólio reunido de 300 triunfos. A escassez de fatos e a incerteza de datas militam contra nossas tentativas de descrever as circunstâncias da primeira invasão da Itália pelas armas de Alarico. Sua marcha, talvez desde a Tessalônica, através da região hostil e belicosa da Panônia, até o sopé dos Alpes Julianos, sua travessia dessas montanhas, fortemente guardadas por tropas e entrincheiramentos, o sítio de Aquileia e a conquista das províncias de Ístria e Veneza parecem ter exigido tempo considerável. A menos que suas operações houvessem sido extremamente cautelosas e lentas, a duração do intervalo sugeria a provável suspeita de que o rei godo se retirou para as margens do Danúbio e reforçou seu exército com novas levas de bárbaros antes de novamente tentar penetrar o coração da Itália. Nota do organizador. Omite-se aqui uma breve passagem na qual Gibbon descreve o efeito da invasão gótica sobre a vida de 2 indivíduos e o sentimento generalizado de consternação e desespero. O imperador Honório se distinguia de seus súditos pela superioridade de temor, bem como de posto. A soberba e o luxo em que fora educado não lhe haviam consentido suspeitar a existência, sobre a face da terra,
de qualquer potência presunçosa o bastante para perturbar o repouso do sucessor de Augusto. Os estratagemas da lisonja ocultaram o perigo iminente até Alarico acercar-se do palácio de Milão. Mas quando o rumor da guerra despertou o jovem imperador, em vez de ele correr para as armas com o ânimo ou mesmo o arrebatamento de sua idade, ansiosamente deu ouvidos aos timoratos conselheiros que propunham transportar sua sagrada pessoa e seus fiéis servidores até algum sítio seguro e distante nas províncias da Gália. Só Estílico teve coragem e autoridade bastante para opor-se a tão vergonhosa medida, que teria deixado Roma e a Itália entregues aos bárbaros. Todavia, como as tropas do palácio tinham sido recentemente destacadas para a fronteira reciana e o recurso a novos recrutamentos era demorado e precário, o general do Ocidente podia apenas prometer que se a corte de Milão sustentasse a posição durante sua ausência, ele logo voltaria com um exército em condições de fazer frente ao rei godo. Sem perder um momento, e cada momento era deveras importante para a segurança pública, Estílico embarcou à pressa no lago Lariano, galgou as montanhas de gelo e neve em meio à aspereza de um inverno alpino e subitamente conteve, por seu inesperado aparecimento, o inimigo que havia perturbado a tranquilidade da Récia. Os bárbaros, talvez algumas tribos de alamanos, respeitavam a firmeza de um chefe que ainda assumia a linguagem do comando, e a escolha que condescendeu em fazer de um número seleto de seus jovens mais bravos foi considerada um sinal de estima e favor. As cortes liberadas do inimigo próximo diligentemente afluíram para o estandarte imperial, e Estílico deu ordens às mais remotas tropas do Ocidente de, em marchas rápidas, acorrer em defesa de Honório e da Itália. As fortalezas do Reno foram abandonadas e a segurança da Gália ficou confiada tão só à lealdade dos germanos e ao antigo terror da fama romana. Mesmo a região que havia sido posta a guardar a muralha da Britânia contra os caledonianos do norte foi convocada à pressa. Persuadiu-se um numeroso contingente de cavalaria dos alanos a alistar-se no serviço do imperador e ansiosamente aguardava o regresso de seu general. A prudência e o vigor de Estílico assinalaram-se nessa ocasião, que revelou ao mesmo tempo a fraqueza do império decadente. As legiões de Roma, que de há muito definhavam no gradual declínio da disciplina e da coragem, foram exterminadas pelas guerras góticas e civis, e verificou-se ser impossível, sem exaurir e expor as províncias, reunir um exército para a defesa da Itália. Quando Estílico aparentemente abandonou seu soberano no desguarnecido palácio de Milão, calculara ele provavelmente a duração de sua ausência, a distância do inimigo e os obstáculos que lhe poderiam retardar a marcha. Dependia ele sobretudo dos rios da Itália, o Adige, o Mincio, o Oglio e o Ada, que no inverno ou na primavera, em consequência das chuvas ou da fusão das neves, habitualmente se transformam em torrentes largas e impetuosas. Mas aconteceu de a estação estar invulgarmente seca, e os godos puderam atravessar sem impedimento os leitos largos e pedregosos, cujo centro era assinalado pelo fio de um raso riacho. A ponte e a passagem do Ada foram guardadas por um forte destacamento do exército godo, e quando Alarico se aproximou das muralhas, ou melhor, dos subúrbios de Milão, teve a orgulhosa satisfação de ver o imperador dos romanos fugir dele. Acompanhado de um pequeno séquito de estadistas e eunucos, Honório precipitadamente se retirou para os Alpes com o propósito de resguardar sua pessoa na cidade de Arles, que havia sido com frequência a residência real de seu predecessor. Mal havia transposto o Pó, todavia, quando foi alcançado pela velocidade da cavalaria gótica, a urgência do perigo induziu-o a buscar refúgio temporário dentro da fortificação de Asta, uma cidade da Ligúria, ou Piemonte, situada nas margens do Tânaro. O assédio a uma localidade obscura que guardava um prêmio tão valioso e parecia incapaz de uma longa resistência foi de imediato empreendido e infatigavelmente instado pelo rei dos godos.
e a valente declaração que o imperador poderia ter feito logo após, de que seu peito jamais fora suscetível ao medo, não mereceu provavelmente muito crédito, nem mesmo de sua corte. No último e quase desesperançado transe, após os bárbaros terem já proposto a indignidade de uma capitulação, o cativo imperial viu-se de súbito socorrido pela fama, pela aproximação e finalmente pela presença do herói a quem havia tanto esperava. À testa de um seleto e intrépido destacamento de vanguarda, Estílico nadou a corrente doada para recuperar o tempo que devia ter perdido no ataque à ponte. A passagem do Pó foi uma empresa de muito menos risco e dificuldade, e a vitoriosa ação, em que cortou o caminho através do acampamento dos godos, sob as muralhas de Asta, reacendeu as esperanças e sustentou a honra de Roma. Em vez de colher o fruto de sua vitória, o bárbaro foi sendo aos poucos cercado de todos os lados pelas tropas do Ocidente, que iam surgindo de todas as passagens dos Alpes. Os quartéis deles se estreitaram, seus comboios foram interceptados e a vigilância dos romanos preparou-se para formar uma cadeia de fortificações e sitiar as linhas dos assediadores. Reuniu-se um conselho militar dos chefes de longos cabelos da nação gótica, guerreiros idosos, cujo corpo estava envolto em peles e cujo severo semblante estava marcado de honrosos ferimentos. Confrontaram a glória de insistir em sua tentativa com a vantagem de garantir seu saque e aconselharam a prudente medida de uma retirada a tempo. Nesse importante debate, Alarico demonstrou seu espírito de conquistador de Roma e, após ter lembrado aos compatriotas seus feitos e propósitos, concluiu sua fala encorajadora com a afirmação solene e peremptória de que estava decidido a achar na Itália ou um reino ou um túmulo. A frouxa disciplina dos bárbaros os expunha permanentemente ao perigo de uma surpresa. Entretanto, em vez de escolher as horas dissolutas de tumulto e intemperança, Estílico resolveu atacar os godos cristianizados, enquanto piedosamente se dedicavam a celebrar a festa da Páscoa. A execução do estratagema, ou como lhe chamou o clero, do sacrilégio, ficou confiada a Saulo, um bárbaro pagão que conquistara alta reputação entre os generais veteranos de Teodósio. O acampamento dos godos que Alarico instalara na vizinhança de Polência ficou em polvorosa com a súbita e impetuosa carga da cavalaria imperial. Em poucos momentos, porém, o gênio indômito do chefe deles lhes deu ordem e um campo de batalha. Tão logo se recobraram da surpresa, a piedosa confiança de que o Deus dos cristãos lhes apoiaria a causa deu novas forças à sua bravura natural. Nessa batalha, sustentada por longo tempo por ambas as partes com coragem e êxito, o chefe dos alanos, cuja figura minúscula de selvagem escondia uma alma magnânima, comprovou sua suspeita lealdade pelo zelo com que lutou e tombou no serviço da República. A fama desse bárbaro galhardo ficou imperfeitamente preservada nos versos de Claudiano, de vez que o poeta, ao celebrar-lhe a virtude, deixou de mencionar-lhe o nome. Nota do tradutor: Claudiano. Grego de nascimento, Claudiano escreveu em latim e foi o último grande poeta pagão, conquanto tivesse passado por cristão. Entre seus numerosos poemas, além de vários em louvor do jovem imperador Honório e do general Estílico, figuram composições épicas sobre a guerra contra os godos. À sua morte seguiram-se a fuga e a consternação dos esquadrões que comandava. A derrota da ala de cavalaria poderia ter decidido a vitória de Alarico se Estílico não fizesse a infantaria bárbara e romana atacar imediatamente. A habilidade do general e a bravura dos soldados levaram de vencida todos os obstáculos. No entardecer do dia sangrento, os godos se retiraram do campo de batalha. Os entrincheiramentos de seu acampamento foram forçados e as cenas de rapina e morticínio repararam parte das calamidades que eles haviam infligido aos súditos do império. Os magníficos espólios de Corinto e Argos enriqueceram os veteranos do Ocidente. A esposa cativa de Alarico, que dele reclamara com impaciência as joias romanas e as criadas patrícias prometidas, viu-se reduzida a implorar a mercê de um inimigo ultrajante.
muitos milhares de prisioneiros, libertados das cadeias góticas, difundiram pelas províncias da Itália os louvores a seu heróico libertador. O triunfo de Estílico foi comparado pelo poeta, e talvez pelo público, ao triunfo de Mário, que na mesma parte da Itália havia combatido e destruído outro exército de bárbaros do norte. Os ossos enormes e os elmos vazios dos cimbros e dos godos seriam facilmente confundidos pelas gerações subsequentes, e a posteridade poderia erigir um troféu comum à memória desses ilustríssimos generais que venceram no mesmo terreno memorável os dois inimigos mais temíveis de Roma. A eloquência de Claudiano celebrou com profusos aplausos a vitória de Polência, um dos dias mais gloriosos na vida de seu patrono. Sua musa relutante e facciosa outorgou, porém, louvor mais genuíno ao caráter do rei godo. Seu nome é, na verdade, estigmatizado com os epítetos recriminadores de pirata e salteador, aos quais os conquistadores de todas as épocas fazem tanto jus. O poeta de Estílico é obrigado, no entanto, a reconhecer que Alarico possuía a invencível índole de espírito que se sobrepõe a todos os infortúnios e tira novas forças da adversidade. Após a derrota total de sua infantaria, ele fugiu, ou melhor, se retirou do campo de batalha com a maior parte de sua cavalaria intacta. Sem perder um momento em lamentar a perda irreparável de tantos bravos companheiros, deixou o inimigo vitorioso pôr em cadeias as imagens cativas de um rei godo e audazmente decidiu romper as passagens desguarnecidas dos Alpes, espalhar a desolação pelos campos fecundos da Toscana e conquistar Roma ou morrer diante de suas portas. A capital foi salva pela ativa e incessante diligência de Estílico, que respeitou, porém, o desespero de seu inimigo, e, em vez de entregar a sorte da República ao acaso de outra batalha, propôs-se a marcar a ausência dos bárbaros. O espírito de Alarico teria rejeitado termos que tais, a permissão de uma retirada e a oferta de uma pensão, com desdém e indignação. Ele exercia, contudo, uma autoridade limitada e precária sobre os chefes independentes, que o haviam erguido para serviço deles acima de seus iguais. Estavam ainda menos dispostos a seguir um general mal-sucedido, e muitos deles se sentiam tentados a atender aos próprios interesses numa negociação privada com o ministro de Honório. O rei se submeteu à voz de seu povo, ratificou o tratado com o Império do Ocidente e tornou a atravessar o pó com os restos do florescente exército que levara à Itália. Parte considerável das forças romanas ainda continuava a aguardar-lhe os movimentos, e Estílico, que mantinha contatos secretos com alguns dos chefes bárbaros, foi pontualmente informado dos planos estabelecidos no acampamento e nos conselhos de Alarico. O rei dos godos, ambicioso de assinalar sua retirada por alguma esplêndida façanha, resolveu ocupar a importante cidade de Verona, que domina a principal passagem dos Alpes Récios, e orientando sua marcha para os territórios de tribos germânicas, cuja aliança lhe restauraria as forças exauridas, invadir pelo lado do Reno as ricas e insuspeitas províncias da Gália. Ignorante da traição que já lhe havia denunciado a audaz e judiciosa empresa, ele atravessou as passagens das montanhas, já dominadas pelas tropas imperiais, onde ficou exposto quase no mesmo instante a um ataque geral pela frente, pelos flancos e pela retaguarda. Nessa ação sanguinolenta, a pequena distância dos muros de Verona, a perda dos godos não foi menos pesada que a que tinham sofrido na derrota de Polência, e seu denodado rei, que escapou graças à rapidez de seu cavalo, teria sido morto ou feito prisioneiro se a célere impetuosidade dos alanos não tivesse frustrado as medidas tomadas pelo general romano. Alarico postou o restante de seu exército nos rochedos adjacentes e se preparou com impávida resolução para sustentar um assédio contra um inimigo superior em número que o atacava de todos os lados. Mas ele não podia deter o progresso destrutivo da fome e da doença,
tampouco lhe era possível impedir a contínua deserção de seus bárbaros caprichosos e impacientes. Nesse transe, ainda encontrou alento em sua própria coragem ou na moderação de seu adversário. A retirada do rei Godo foi considerada como a libertação da Itália. Todavia, o povo, e até mesmo o clero, incapaz de fazer qualquer julgamento racional da questão da paz e da guerra, atreveu-se a censurar a política de Estílico, que tantas vezes vencera, tantas vezes cercara e tantas vezes expulsara o inimigo implacável da República. O primeiro momento da segurança pública é devotado à gratidão e ao júbilo, mas o segundo é diligentemente ocupado pela inveja e pela calúnia. Os cidadãos de Roma se tinham assombrado com a aproximação de Alarico e a diligência com que trabalharam para restaurar as muralhas da capital punha à mostra seus temores e o declínio do império. Após a retirada dos bárbaros, a Honório coube aceitar o respeitoso convite do Senado e celebrar na cidade imperial a auspiciosa era da vitória gótica e de seu 6º consulado. Os subúrbios e as ruas, da Ponte Milviana ao Monte Palatino, foram ocupados pelo povo romano, que no espaço de 100 anos só 3 vezes havia sido honrado com a presença de seus soberanos. Enquanto tinha os olhos fitos no carro triunfal, onde Estílico merecidamente se sentava ao lado de seu real pupilo, os populares aplaudiam a pompa de um triunfo que não fora inquinado, como o de Constantino ou de Teodósio, pelo sangue civil. A procissão passou por sob um grandioso arco especialmente erigido para a ocasião. Em menos de 7 anos, contudo, os conquistadores godos de Roma poderiam ler, se soubessem, a soberba inscrição desse monumento que atestava a derrota e destruição total de sua nação. Nota do organizador. O mais notável resultado da visita de Honório a Roma, discutido pormenorizadamente no original, foi sua proibição terminante de lutas de gladiadores no anfiteatro. Depois de deixar Roma, ele transferiu a resistência imperial para Ravenna, escolhida como uma fortaleza inacessível, onde poderia conservar-se seguro, enquanto a região desprotegida se cobria de um dilúvio de bárbaros. Enquanto a Itália se rejubilava de sua libertação dos godos, uma furiosa tempestade surgira entre as nações da Germânia, as quais cediam ao irresistível impulso que parece ter se gradualmente comunicado desde a extremidade oriental da Ásia. Nota do organizador. Neste ponto do original, Gibbon descreve o desenvolvimento de um grupo belicoso tártaro chamado Gengis, que pressionou os hunos em demanda do oeste e conquistou os do território setentrional do Mar Cáspio. A cadeia de acontecimentos é interrompida, ou melhor, encoberta, conforme transita do Volga para o Vístula, através do sombrio intervalo que separa os limites extremos da geografia chinesa e da romana. Todavia, a têmpera dos bárbaros e a experiência de sucessivas emigrações evidenciam suficientemente que os hunos, que eram oprimidos pelas armas dos Gengis, cedo se retiraram da presença de um vencedor insultuoso. As regiões do lado do Euxino já estavam ocupadas por tribos deles aparentadas, e eles, na sua apressada fuga, que logo se convertia em ataque audacioso, se dirigiriam naturalmente para as ricas e retas planuras através das quais o Vístula corre mansamente até o Mar Báltico. O norte deve ter se alarmado e agitado com a invasão dos hunos, e as nações que batiam em retirada ao avanço deles devem ter pressionado com força correspondente os confins da Germânia. Os habitantes dessas regiões, que os antigos atribuíram aos suevos, aos vândalos e aos borguinhões, poderiam tomar a resolução de abandonar aos fugitivos da Sarmácia suas florestas e pauís, ou pelo menos de descarregar seu excesso de população nas províncias do Império Romano. Cerca de 4 anos após o vitorioso Toulon ter assumido o título de cão dos Gengis, outro bárbaro, o arrogante Rodogasto, ou Radagásio, marchou desde o extremo norte da Germânia até as portas de Roma e deixou o restante de seu exército consumar a destruição do Ocidente. Os vândalos, os suevos e os borguinhões constituíam a força dessa poderosa hoste.
Os alanos, porém, que tinham tido uma recepção hospitaleira em seus novos sítios, juntaram sua ativa cavalaria à infantaria pesada dos germanos, e os aventureiros góticos acorreram tão avidamente ao estandarte de Radagásio que alguns historiadores o chamaram de Rei dos Godos. 12.000 guerreiros que se distinguiam do vulgo pelo nascimento nobre ou pelos feitos valorosos luziam na vanguarda, e o total da multidão, que não era inferior a 200.000 homens combatentes, poderia alcançar, pelo acréscimo de mulheres, crianças e escravos, a soma de 400.000 pessoas. Essa formidável emigração veio da mesma costa do Báltico que despejara as miríades de cimbros e teutões que assaltaram Roma e a Itália em pleno vigor da República. Após a partida desses bárbaros, sua região natal, que lhes ostentava os vestígios da grandeza, longos reparos e moles gigantescos, permaneceu por longo tempo um vasto e árido ermo, até a espécie humana renovar-se pelos poderes da geração e o vazio ser preenchido pelo afluxo de novos habitantes. As nações que hoje usurpam uma extensão de terra que são incapazes de cultivar, logo seriam assistidas pela industriosa pobreza de seus vizinhos, se o governo da Europa não protegesse as pretensões de domínio e propriedade. O intercâmbio de informações entre as nações era tão imperfeito e precário nesse tempo que as radicais mudanças ocorridas no norte poderiam continuar ignoradas da corte de Ravenna até a nuvem carregada que se formava ao longo da costa báltica romper em trovões sobre as margens do Alto Danúbio. O imperador do Ocidente, se seus ministros lhe perturbavam os divertimentos com notícias do perigo iminente, se contentava em ser a ocasião e o espectador da guerra. A segurança de Roma estava confiada ao juízo e à espada de Estílico. Tão débil e exaurida era, no entanto, a condição do império que se tornava impossível restaurar as fortificações do Danúbio ou impedir, por um esforço vigoroso, a invasão dos germanos. As esperanças do vigilante ministro de Honório se confinavam à defesa da Itália. Mais uma vez abandonou ele as províncias, chamou de volta as tropas, insistiu nos novos recrutamentos que foram rigorosamente exigidos e pusilanemente burlados. Empregou os meios mais eficazes para deter ou aliciar os desertores e ofereceu a dádiva da liberdade e de 2 moedas de ouro a todos os escravos que se alistassem. Por via desses esforços, a duras penas conseguiu recrutar entre os súditos de um grande império um exército de 30 ou 40 mil homens, o qual, nos tempos de Cipião ou de Camilo, teria sido imediatamente fornecido pelos cidadãos livres do território de Roma. As 30 legiões de Estílico foram reforçadas por um largo corpo de tropas bárbaras auxiliares. Os fiéis alanos ficaram a seu serviço pessoal, e as tropas de hunos e godos que marchavam sob as bandeiras de seus príncipes nacionais, Udin e Saro, tinham a animá-las o ressentimento e o interesse de se opor à ambição de Radagásio. O rei dos germanos confederados passou sem resistência os Alpes, o Pó e os Apeninos, deixando de um lado o inacessível palácio de Honório, sepultado em segurança entre os pântanos de Ravenna, e de outro, o acampamento de Estílico, que instalara seu quartel-general em Ticino ou Pávia, mas que parece ter evitado uma batalha decisiva, enquanto não pôde reunir suas forças distantes. Muitas cidades da Itália foram pilhadas ou destruídas, e o sítio de Florença por Radagásio é um dos primeiros sucessos na história dessa célebre república, cuja firmeza deteve e retardou a impetuosidade inábil dos bárbaros. O Senado e o povo tremeram à notícia da aproximação deles e só estavam a 290 quilômetros de Roma, e compararam angustiadamente o perigo de que tinham escapado com os novos perigos a que estavam expostos. Alarico era um cristão e um soldado, o chefe de um exército disciplinado, e compreendia as leis da guerra, respeitava a santidade dos tratados e havia conversado familiarmente com os súditos do império nos mesmos acampamentos e nas mesmas igrejas. Já ao selvático Radagásio eram estranhos os costumes, a religião e até mesmo a língua das nações civilizadas do sul.
A ferocidade de seu temperamento tinha a exasperá-la uma cruel supersticiosidade, e todos acreditavam que ele se havia comprometido, por um juramento solene, a reduzir a cidade a um monte de pedras e cinza, e a sacrificar os mais ilustres dos senadores romanos nos altares de deuses aos quais só o sangue humano aplacava. O perigo público, que deveria ter reconciliado todas as animosidades internas, pôs à mostra a incurável sandice do facciosismo religioso. Os oprimidos adoradores de Júpiter e Mercúrio respeitavam, no implacável inimigo de Roma, a condição de pagão devoto, e em voz alta proclamavam estar mais apreensivos com os sacrifícios do que com as armas de Radagásio, e secretamente se rejubilavam ante as calamidades de sua pátria, que condenavam a fé de seus adversários cristãos. Florença se viu em situação angustiosa, e a debilitada coragem de seus cidadãos só encontrava apoio na autoridade de Santo Ambrósio, que revelara num sonho a promessa de uma rápida libertação. De inopino avistaram eles de suas muralhas as bandeiras de Estílico, que avançava com suas forças coligadas em socorro da fiel cidade e que em breve assinalou aquele lugar fatal como o túmulo da hoste bárbara. As contradições aparentes dos autores que narram de diferentes maneiras a derrota de Radagásio podem ser reconciliadas sem violentar em demasia seus respectivos testemunhos. Orósio e Agostinho, intimamente unidos pela amizade e pela religião, atribuem essa vitória miraculosa à providência de Deus mais do que ao valor de um homem. Excluem rigorosamente qualquer ideia de acaso ou mesmo de matança, e afirmam categoricamente que os romanos, em cujo acampamento reinavam a abundância e a ociosidade, apreciavam o sofrimento dos bárbaros que espiavam aos poucos na abrupta e estéril cumeada dos outeiros de Fésulas que dominam a cidade de Florença. A extravagante afirmativa feita por eles de que nenhum só soldado do exército cristão foi morto ou sequer ferido pode ser rejeitada com silencioso desdém. Entretanto, o restante da narrativa de Agostinho e Orósio se coaduna com a situação da guerra e o caráter de Estílico. Cônscio de estar comandando o último exército da República, sua prudência não iria expor em campo aberto a indomável fúria dos germanos. O método de cercar o inimigo com fortes linhas de circunvalação, método que ele utilizara 2 vezes contra o rei Godo, foi repetido em maior escala e com efeito mais considerável. Os exemplos de César devem ter sido familiares ao mais iletrado dos guerreiros romanos, e as fortificações de Dirráquio, que ligavam 24 praças fortes por meio de um fosso e reparo perpétuo de 24 quilômetros, ofereciam um modelo de entrincheiramento capaz de confinar e matar de fome a numerosíssima hoste de bárbaros. As tropas romanas tinham degenerado menos da diligência que do valor de seus antepassados, e se a obra servil e laboriosa ofendesse o orgulho dos soldados, a Toscana poderia fornecer muitos milhares de campônios que certamente trabalhariam, embora talvez não lutassem pela salvação de sua terra natal. A multidão de cavalos e homens aprisionados foi sendo gradualmente destruída pela fome, em vez de o ser pela espada. Os romanos, porém, estavam expostos, durante o progresso de obra tão extensa, a frequentes ataques de um inimigo impaciente. O desespero dos bárbaros famintos os levaria a arrojar-se contra as fortificações de Estílico. O general quiçá condescendesse às vezes com o ardor de suas bravas tropas auxiliares, que instavam ansiosamente em assaltar o acampamento dos germanos. E esses diversos incidentes poderiam dar origem aos violentos e sanguinários conflitos que dignificam a narrativa de Zósimo e as crônicas de Próspero e Marcelino. Um oportuno suprimento de homens e provisões havia sido introduzido nos muros de Florença, e a hoste faminta de Radagásio se viu por sua vez sitiada. O altivo monarca de tantas nações guerreiras, depois de perder seus guerreiros mais bravos, ficou reduzido a confiar ou na fé de uma capitulação ou na clemência de Estílico. Mas a morte do real cativo, que foi ignominiosamente decapitado, desonrou o triunfo de Roma e da cristandade,
e a curta demora de sua execução bastou para estigmatizar o conquistador com a culpa de uma fria e deliberada crueldade. Os germanos famintos que escaparam à fúria das tropas auxiliares foram vendidos como escravos, ao preço vil de 1 moeda de ouro cada. Contudo, a diferença de alimentação e clima exterminou grande número desses desditosos forasteiros, e os desumanos compradores, em vez de lhes colherem os frutos do trabalho, logo se viram obrigados a arcar com a despesa de seus enterros. Estílico informou o imperador e o senado de seu triunfo e fez jus pela segunda vez ao título glorioso de libertador da Itália. A fama da vitória, e mais especialmente do milagre, encorajou a infundada noção de que todo o exército, ou melhor, a nação de germanos que migraram das costas do Báltico, pereceu miseravelmente sob as muralhas de Florença. Essa foi na verdade a sorte do próprio Radagásio, de seus bravos e fiéis companheiros, e de mais de 1/3 da compósita multidão de suevos e vândalos, de alanos e borguinhões que aderira ao estandarte de seu general. A união de um exército que tal pode suscitar-nos surpresa, mas as causas da separação são óbvias e convincentes. A vaidade de estirpe, a insolência do valor, a inveja de comando, a impaciência da subordinação e o obstinado conflito de opiniões, de interesses e de paixões entre tantos reis e guerreiros que não haviam aprendido a ceder nem a obedecer. Após a derrota de Radagásio, 2 partes da hoste germânica, que deve ter excedido um total de 100.000 homens, ainda permaneceram em armas entre os Apeninos e os Alpes, ou entre os Alpes e o Danúbio. Não se sabe ao certo se tentaram vingar a morte de seu general, mas sua desregrada impetuosidade logo foi desviada pela prudência e firmeza de Estílico, que lhes obstava o avanço e lhes facilitava a retirada, e considerava a segurança de Roma e da Itália como o principal objetivo de seus cuidados, e que sacrificava com a maior indiferença a riqueza e a tranquilidade de províncias distantes. Os bárbaros adquiriram pela adesão de alguns desertores panônios conhecimento da região e das estradas, e a invasão da Gália, planejada por Alarico, foi levada a cabo pelos remanescentes do grande exército de Radagásio. Entretanto, se esperavam obter qualquer ajuda por parte das tribos da Germânia que habitavam as margens do Reno, tiveram suas esperanças desapontadas. Os alamanos mantiveram um estado de neutralidade inativa e os francos se assinalaram por seu zelo e coragem na defesa do império. No rápido progresso Reno abaixo, que foi o primeiro ato da administração de Estílico, este havia dedicado especial atenção a conseguir uma aliança com os belicosos francos e a erradicar os irreconciliáveis inimigos da paz e da república. Marcomir, um de seus reis, foi publicamente declarado culpado pelo tribunal do magistrado romano de violar a fé de tratados. Recebeu por sentença um brando, mas distante exílio na província da Toscana, e essa degradação da dignidade legal nem de longe suscitou o ressentimento de seus súditos, que puniram com a morte o turbulento Suno, que tentou vingar o irmão, e se mantiveram leais aos príncipes que foram postos no trono por escolha de Estílico. Quando a imigração setentrional abalou os limites da Gália e da Germânia, os francos enfrentaram bravamente a força isolada de vândalos que, indiferente às lições da adversidade, novamente desligara suas tropas do estandarte de seus aliados bárbaros. Pagaram o preço de sua temeridade. 20.000 vândalos, com seu rei Gudigisclo, foram mortos no campo de batalha. A força inteira teria sido exterminada se os esquadrões de alanos, avançando em seu socorro, não tivessem esmagado a infantaria dos francos, os quais, após uma honrosa resistência, se viram compelidos a abandonar a luta desigual. Os confederados vitoriosos continuaram sua marcha e no último dia do ano, numa estação em que as águas do Reno estariam muito provavelmente congeladas, invadiram sem oposição as indefesas províncias da Gália. Essa memorável passagem dos suevos, dos vândalos, dos alanos e dos borguinhões, que nunca mais se retiraram depois disso, pode ser considerada como a queda do Império Romano nos países além Alpes, e
e as barreiras que por tão longo tempo separaram as nações selvagens das nações civilizadas da terra foram arrasadas a partir desse fatal momento. Enquanto a paz da Germânia era assegurada pela lealdade dos francos e pela neutralidade dos alamanos, os súditos de Roma, inconscientes das calamidades que se aproximavam, desfrutavam uma situação de calma e prosperidade com que raras vezes haviam sido abençoadas as fronteiras da Gália. Seus rebanhos e manadas tinham permissão de passear nas pastagens dos bárbaros. Seus caçadores penetravam sem temor nem perigo os mais sombrios recessos da floresta Hercínia. Nota do tradutor. Floresta Hercínia, atual Floresta Negra. As margens do Reno estavam engrinaldadas, como as do Tibre, de casas elegantes e quintas bem cultivadas, e se um poeta descesse o rio, poderia expressar sua dúvida quanto a de que lado se situava o território dos romanos. Esse cenário de paz e abundância mudou-se inopinadamente num deserto, e só o espetáculo de ruínas fumegantes lograva distinguir a solidão da natureza da desolação do homem. A florescente cidade de Metz foi surpreendida e destruída, e muitos milhares de cristãos desumanamente massacrados na igreja. Worms caiu após um longo e obstinado assédio. Estrasburgo, Reims, Tournai, Arras, Amiens padeceram a cruel opressão do jugo germânico, e as chamas devoradoras da guerra se espalharam das margens do Reno pela maior parte das 17 províncias da Gália. Esse rico e vasto país, que se estendia até o oceano, os Alpes e os Pirineus, ficou entregue aos bárbaros, que levaram pela frente, numa turba promíscua, o bispo, o senador e a virgem, juntamente com os espólios de suas asas e altares. Nota do organizador. O original narra outrossim aqui as sedições da Britânia, em que 2 pretendentes foram elevados e depois assassinados, antes de um soldado raso, que tinha o afortunado nome de Constantino, alcançar êxito e governar tanto a Britânia quanto a Espanha e as cidades da Gália que não haviam sucumbido aos bárbaros. O poeta, cujo espírito de lisonja atribuiu à águia romana as vitórias de Polência e Verona, acompanha a precipitada retirada de Alarico dos confins da Itália com um horrendo séquito de espectros imaginários, tais como os que poderiam pairar sobre um exército de bárbaros que foi quase exterminado pela fome, pela guerra e pela doença. No curso dessa infortunada expedição, o rei dos godos deve de fato ter sofrido perda considerável, e suas devastadas forças precisaram de um intervalo de repouso para preencher seus claros e reavivar sua confiança. A adversidade exercitara e revelara o gênio de Alarico, e a fama de seu valor atraía para o estandarte gótico os mais bravos dos guerreiros bárbaros, aos quais, do Euxino ao Reno, agitava o desejo da rapina e da conquista. Ele havia merecido a estima e logo aceitou a amizade do próprio Estílico. Renunciando ao serviço do imperador do Oriente, Alarico celebrou com a corte de Ravenna um tratado de paz e de aliança, pelo qual era declarado general comandante dos exércitos romanos através das prefeituras da Ilíria, conforme as reivindicava, segundo os verdadeiros e antigos limites, o ministro de Honório. A execução do ambicioso plano, estipulado ou implícito nos artigos do tratado, parece ter sido suspensa pela formidável invasão de Radagásio, e a neutralidade do rei godo pode talvez comparar-se à indiferença de César, que na conspiração de Catilina se recusou tanto a ajudar quanto a opor-se ao inimigo da República. Após a derrota dos vândalos, Estílico retomou suas pretensões às províncias do Oriente, nomeou magistrados civis para a administração da justiça e das finanças e manifestou sua impaciência de conduzir até as portas de Constantinopla os exércitos unidos dos romanos e dos godos. A prudência de Estílico, entretanto, sua aversão à guerra civil e seu perfeito conhecimento da fraqueza do Estado podem encorajar a suspeita de que o objetivo de sua política era mais a paz interna do que a conquista estrangeira, sendo seu principal cuidado empregar as forças de Alarico em região distante da Itália. Esse plano não mais podia escapar à argúcia do rei godo,
que continuou a manter duvidosos e talvez traiçoeiros entendimentos com as cortes rivais, que protelou, como um mercenário insatisfeito, suas lentas operações da Tessália e do Épiro, e que logo regressou para reclamar a extravagante recompensa de seus serviços ineficazes. De seu acampamento perto de Emona, nos confins da Itália, ele enviou ao imperador do Ocidente um longo rol de promessas, de despesas e de solicitações, cuja imediata satisfação exigia, mostrando claramente as consequências de uma recusa. Se bem sua conduta fosse hostil, a linguagem por ele usada era decorosa e submissa. Humildemente se declarava amigo de Estílico e soldado de Honório. Oferecia sua pessoa e suas tropas para marchar sem demora contra o usurpador da Gália e solicitava, como refúgio permanente da nação gótica, a posse de alguma província vacante do Império Ocidental. As secretas negociações políticas dos dois estadistas, que forcejavam por enganar-se um ao outro e ao mundo, deveriam ter permanecido para sempre ocultas na impenetrável escuridão do gabinete, se os debates de uma Assembleia Popular não tivessem lançado alguns raios de luz sobre a correspondência entre Alarico e Estílico. A necessidade de encontrar algum sustentáculo artificial para um governo que, por uma questão não de moderação, mas de fraqueza, estava reduzido a negociar com seus próprios súditos, restaurara gradualmente a autoridade do Senado romano, e o ministro de Honório respeitosamente consultou o Conselho Legislativo da República. Estílico reuniu o Senado no Palácio dos Césares, descreveu numa oração estudada a situação atual dos negócios públicos, apresentou os pedidos do rei Godo e submeteu à consideração dos senadores a escolha da paz ou da guerra. Estes, como se tivessem subitamente despertado de um sonho de 400 anos, pareceram, nessa importante ocasião, estar inspirados antes pela coragem do que pela prudência de seus antecessores. Declararam em alto e bom som, em discursos comedidos ou em aclamações tumultuosas, que era indigno da majestade de Roma negociar uma trégua precária e ultrajante com o rei bárbaro, e que o juízo de um novo magnânimo preferiria sempre a possibilidade de ruína à certeza da desonra. O ministro, cujas intenções pacíficas tinha a secundá-las tão só as vozes de uns poucos seguidores servis e venais, tentou acalmar a exaltação geral com uma apologia de sua própria conduta e mesmo dos pedidos do príncipe Godo. O pagamento de um subsídio que suscitara a indignação dos romanos não devia, tal era a linguagem de Estílico, ser considerado a luz odiosa de um tributo e nem mesmo de um resgate extorquido pelas ameaças de um inimigo bárbaro. Alarico tinha lealmente sustentado as justas pretensões da República às províncias usurpadas pelos gregos de Constantinopla. Modestamente solicitava ele a justa e estipulada recompensa de seus serviços, e se tinha desistido de prosseguir em sua empresa, obedecera, na retirada, às cartas peremptórias, ainda que confidenciais, do próprio imperador. Essas ordens contraditórias, ele não pretendia encobrir os erros de sua própria família, haviam sido obtidas pela intercessão de Serena. A terna piedade de sua esposa fora profundamente afetada pela discórdia entre os irmãos reais, os filhos de seu pai adotivo, e os sentimentos da natureza com demasiada facilidade tinham prevalecido sobre os severos ditames do bem-estar público. Essas razões ostensivas que mal escondem as obscuras intrigas do Palácio de Ravenna foram apoiadas pela autoridade de Estílico e alcançaram, ao fim de um acalorado debate, a relutante aprovação do Senado. O tumulto na virtude e da liberdade amainou-se e a soma de 4.000 libras de ouro foi outorgada a título de subsídio para garantir a paz da Itália e granjear a amizade do rei dos godos. Somente Lampádio, um dos mais ilustres membros da Assembleia, persistiu em sua discordância. Ele exclamou em voz alta: "Este não é um tratado de paz, e sim de servidão", e furtou-se ao perigo de tal oposição audaciosa, recolhendo-se imediatamente ao santuário de uma igreja cristã. Mas o reinado de Estílico se aproximava do fim, e o altivo ministro podia perceber os sintomas de sua queda iminente.
a generosa temeridade de Lampádio fora aplaudida, e o Senado, tão pacientemente resignado a uma longa servidão, rejeitou com desdém a oferta de uma imaginária e invejosa liberdade. As tropas, que ainda assumiam o nome e as prerrogativas de legiões romanas, estavam irritadas com a facciosa preferência de Estílico pelos bárbaros, e o povo atribuía à política nociva do ministro os infortúnios públicos que eram a consequência natural de sua degenerescência, dele povo. Não obstante, Estílico poderia ter continuado a arrostar os clamores do povo e mesmo da soldadesca se pudesse ter mantido o domínio sobre o débil espírito de seu pupilo, mas a respeitosa lealdade de Honório se converteu em medo, suspeita e rancor. O astucioso Olímpio, que ocultava os próprios vícios sob a máscara da devoção cristã, solapara secretamente o benfeitor cujo favor o promovera a cargos de honra no Palácio Imperial. Olímpio revelou ao imperador insuspeito que completara os 25 anos de idade, que este não tinha maior importância ou autoridade em seu próprio governo, e ardilosamente lhe assustou a índole timorata e preguiçosa com uma vívida descrição dos desígnios de Estílico, que já planejava a morte do soberano na ambiciosa esperança de colocar o diadema na cabeça de seu filho Euquério. O imperador foi instigado por seu novo favorito a assumir o tom da dignidade independente, e o ministro assombrou-se ao ver resoluções secretas terem sido tomadas na corte e no conselho que iam contra seus interesses ou suas intenções. Honório declarou que lhe aprazia voltar para a segura fortaleza de Ravenna. À primeira notícia da morte de seu irmão Arcádio, preparou-se para ir visitar Constantinopla e reger, com a autoridade de um guardião, as províncias do infante Teodósio. A antevisão da dificuldade e do dispêndio de tão longa expedição refreou esse estranho repente de ativa diligência, mas o perigoso projeto de mostrar o imperador ao acampamento de Pávia, o qual se compunha de tropas romanas inimigas de Estílico e de suas tropas auxiliares bárbaras, se manteve fixo e inalterado. O ministro foi instado, a conselho de seu confidente Justiniano, um advogado de gênio vivaz e penetrante, a opor-se a uma jornada tão prejudicial à sua reputação e segurança. Seus esforços, extrênuos mas ineficazes, confirmaram o triunfo de Olímpio, e o prudente advogado cuidou de salvar-se da iminente ruína de seu patrono. Na passagem do imperador por Bolonha, um motim dos guardas foi incitado e acalmado pela polícia secreta de Estílico, o qual tornou públicas as instruções que recebera de dizimar os culpados e atribuía à sua própria intercessão o mérito de perdoar os inocentes. Após esse tumulto, Honório abraçou pela última vez o ministro a quem agora considerava um tirano e prosseguiu jornada rumo ao acampamento de Pávia, onde foi recebido pelas aclamações leais das tropas que haviam sido congregadas para o serviço da guerra gálica. Na manhã do quarto dia, ele pronunciou, como lhe tinha sido ensinado, uma oração militar na presença dos soldados, aos quais as caridosas visitas e os discursos matreiros de Olímpio prepararam para executar uma negra e sangrenta conspiração. Ao primeiro sinal, eles chacinaram os amigos de Estílico, os mais ilustres oficiais do Império, 2 prefeitos pretorianos da Gália e da Itália, 2 generais comandantes da cavalaria e da infantaria, o mestre dos ofícios, o questor, o tesoureiro e o conde de assuntos internos. Perderam-se muitas vidas, muitas casas foram saqueadas, a furiosa sedição continuou a lavrar até o fim da tarde, e o trêmulo imperador, visto nas ruas de Pávia, sem seu manto ou diadema, cedeu às persuasões de seu favorito, condenou a memória dos trucidados e solenemente ratificou a inocência e a fidelidade dos que os haviam assassinado. A notícia da chacina de Pávia encheu a mente de Estílico de justas e sombrias apreensões. Ele imediatamente reuniu no acampamento de Bolonha um conselho de chefes confederados que se devotavam a seu serviço e que seriam envolvidos em sua ruína. A voz impetuosa da Assembleia foi um clamoroso chamado às armas e à vingança.
marchar sem sequer um momento de demora sob as bandeiras de um herói que tantas vezes haviam seguido até a vitória, surpreender, subjugar, exterminar o culpado Olímpio e seus romanos degenerados, e talvez colocar o diadema na cabeça de seu general injuriado. Em vez de executar uma resolução que poderia ter sido justificada pelo êxito, Estílico hesitou até estar irrecuperavelmente perdido. Ainda ignorava o destino do imperador, desconfiava da lealdade de sua própria facção e encarava com repugnância as consequências fatais de uma turba de bárbaros licenciosos avindo-se com os soldados e o povo da Itália. Os confederados, impacientes com a demora timorata e dúbia de seu comandante, retiraram-se tomados de receio e indignação. À meia-noite, Saro, um guerreiro godo renomado entre os próprios bárbaros por sua força e valor, invadiu subitamente o acampamento do benfeitor, pilhou a bagagem, feriu os fiéis hunos que lhe guardavam a pessoa e penetrou na tenda onde o ministro, pensativo e insone, meditava nos perigos de sua situação. Estílico escapou com dificuldade à espada dos godos e, após emitir um derradeiro e generoso aviso às cidades da Itália para que fechassem suas portas contra os bárbaros, sua confiança ou seu desespero incitou-o a correr para Ravenna, que já estava na posse absoluta de seus inimigos. Olímpio, que assumira domínio sobre Honório, foi rapidamente informado de que seu rival havia abraçado, como suplicante, o altar da igreja cristã. A índole vil e cruel do hipócrita era incapaz de piedade ou de remorso, mas ele piedosamente fingiu antes esquivar do que violar o privilégio do santuário. O conde Heracliano, com uma tropa de soldados, apareceu ao amanhecer diante das portas da igreja de Ravenna. O bispo se satisfez com um solene juramento de que a ordem imperial só incumbira de garantir a pessoa de Estílico. Entretanto, assim que o infortunado ministro foi atraído para fora do sacro umbral, ele exibiu a ordem de sua imediata execução. Estílico suportou com calma resignação os injuriosos apodos de traidor e parricida. Reprimiu o inoportuno zelo de seus partidários que estavam prontos a tentar um resgate ineficaz e, com uma firmeza não indigna do último dos generais romanos, entregou o pescoço à espada de Heracliano. A turba servil do palácio, que por tanto tempo cultuara a boa fortuna de Estílico, se satisfez em insultar-lhe a queda e a mais remota ligação com o general comandante do Ocidente, que tão pouco antes era um título para a riqueza e as honras, foi diligentemente renegada e rigorosamente punida. Sua família, unida por uma tríplice aliança à família de Teodósio, poderia ter invejado a condição do mais vil dos Campônios. A fuga de seu filho Euquério foi interceptada e à morte desse jovem inocente seguiu-se logo o divórcio de Termância, que ocupou o lugar de sua irmã Maria e, como Maria, permaneceu virgem no leito imperial. Os amigos de Estílico, que tinham escapado da chacina de Pávia, foram perseguidos pela implacável vindita de Olímpio e utilizou-se a mais refinada crueldade para arrancar-lhes a confissão de uma sacrílega e traiçoeira conspiração. Eles morreram em silêncio. Sua firmeza justificou a escolha e, quiçá, absolveu a inocência do patrono deles, e o poder despótico que lhe pôde tomar a vida sem um julgamento e estigmatizar-lhe a memória sem uma prova não tem jurisdição sobre o sufrágio imparcial da posteridade. Os serviços de Estílico são grandes e manifestos. Seus crimes, tal como vagamente os denomina a linguagem da lisonja e do rancor, são obscuros, pelo menos improváveis. Cerca de 4 meses depois de sua morte, publicou-se um édito em nome de Honório, restaurando a livre comunicação entre os dois impérios, havia tanto tempo interrompida pelo inimigo público. O ministro, cuja fama e fortuna dependiam da prosperidade do Estado, foi acusado de trair a Itália aos bárbaros, que ele sucessivamente vencera em Polência, em Verona e diante dos muros de Florença. Seu pretenso plano de colocar o diadema na cabeça de seu filho Euquério não poderia ter sido conduzido sem preparações ou cúmplices, e o ambicioso pai certamente não deixaria o futuro imperador, até os 20 anos de idade, no humilde cargo de tribuno dos notários.
Mesmo a religião de Estílico foi censurada pela malevolência de seu rival. A oportuna e quase miraculosa libertação teve a celebrá-la devotamente o aplauso do clero, que afirmou que a perseguição à igreja e a restauração dos ídolos teria sido a primeira medida do reinado de Euquério. O filho de Estílico, contudo, fora educado no seio do cristianismo, que seu pai desde sempre professara e zelosamente apoiara. Serena havia tomado seu magnífico colar à estátua de Vesta, e os pagãos execravam a memória do sacrílego ministro por cuja ordem os livros sibilinos, os oráculos de Roma, tinham sido entregues às chamas. A altivez e o poder de Estílico constituíam sua verdadeira culpa. Uma honrosa relutância em derramar o sangue de seus compatriotas parece ter contribuído para o êxito de seu indigno rival, e a derradeira humilhação do caráter de Honório é a de que a posteridade não condescendeu em censurar-lhe a vil ingratidão para com o guardião de sua juventude e o sustentáculo de seu império. Nota do organizador. Gibbon prossegue aqui com uma breve dissertação crítica em torno do poeta Claudiano, que cantara louvores a Estílico e que logo o acompanharia na desgraça e na morte.